Olá! Hoje a gente mergulha a fundo num assunto complexo, né? A situação política e de segurança lá no Rio de Janeiro. Sempre um cenário desafiador. Pois é, um tema quente sempre na pauta. E o nosso foco hoje, especificamente, é a situação do governador Cláudio Castro. Vamos olhar os desafios, as acusações que ele está enfrentando, né? Isso. E para fazer essa análise, a gente está partindo de um material bem específico que chegou para gente. Exato. É bom deixar isso super claro desde o começo, né? A nossa base aqui são trechos de um documento chamado Governador do Rio pode sofrer impeachment e ser preso a qualquer momento. .pdf. Que vem de um canal online, A Voz da Direita. E, bom, o nome já entrega, né? É uma visão claramente conservadora de direita. E o nosso papel aqui é justamente esse: pegar esse material, sabe? Entender e apresentar os argumentos principais, os pontos que essa fonte específica levanta. A gente quer entender a narrativa que ela constrói sobre o governador, a segurança no Rio e toda essa movimentação política judicial em volta. É importante mesmo frisar. A gente não está aqui para concordar ou discordar, mas para mostrar o que essa fonte diz, né? Exatamente. O objetivo é expor o conteúdo. Certo. Então, vamos lá. Para começar a entender essa narrativa, o documento parte de um diagnóstico bem forte sobre o Rio, né? Sim, a fonte descreve um estado que, segundo eles, passou décadas assim, aprisionado pelo crime organizado. Eles citam nominalmente o Comando Vermelho, por exemplo. E como eles descrevem a vida nessas áreas? Olha, pintam um cenário de medo constante nas comunidades, sabe? Controle territorial, até cobrança de impostos por criminosos. Uma situação bem difícil. E a partir daí eles direcionam críticas, imagino. Direto para os governos anteriores, que a fonte identifica como sendo de esquerda, né? A acusação principal ali é de omissão, de terem, assim, na visão do documento, deixado as facções se fortalecerem. Eles mencionam algo específico sobre esses governos? Mencionam sim. Falam que esses governos usavam discursos de paz social, focavam muito em direitos humanos para bandidos, enquanto o crime crescia. Criticam nominalmente os governos Cabral, Pezão e até as UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora, entram na crítica deles. Interessante. E a crítica para por aí? Nos políticos? Não. A fonte estende essa visão para o que chama de grande mídia. Cita Folha, G1, Globo e também ONGs que eles classificam como esquerdistas. E qual a acusação contra eles? A alegação ali é de que houve um silêncio, sabe? Ou talvez até uma cumplicidade com o que o documento chama de caos. E esse caos, na perspectiva deles, serviria para desmoralizar a ordem, para facilitar o controle da narrativa por esses grupos. Entendi. É nesse contexto, então, que a figura do Cláudio Castro surge na narrativa deles. Exatamente. Ele é apresentado ali como um líder que apareceu num momento crítico, né, herdando um estado descrito como quebrado financeiramente e dominado pelo crime, segundo a fonte. E qual o perfil que eles traçam dele? Como eles o descrevem? O material descreve ele como conservador, uma pessoa de fé e explicitamente alinhado ao ex-presidente Bolsonaro. A imagem que eles constroem é de um gestor de ação firme, sabe? Alguém que não teria se curvado ao que o documento chama o tempo todo de o sistema. E essa ação firme se traduziu em quê na prática, segundo o documento? O texto destaca várias coisas. Investimentos, que eles chamam de pesados em segurança, aumento do número de policiais, modernização das forças, BOP, PM em geral, sabe? E também o uso de tecnologia e inteligência no combate ao crime. E eles apontam resultados? Dizem se isso funcionou na visão deles? Apontam sim. O documento alega resultados bem expressivos, viu? Falam em queda nos índices de homicídio, apreensões recordes de armas, de drogas, operações de impacto em áreas que antes eram consideradas intocáveis e uma retomada da confiança no Estado. E tem um ponto que o texto bate bastante na tecla: a tal devolução da dignidade para os policiais que se sentiriam mais armados, mais respaldados para agir. Entendi a lógica. Então, a narrativa que eles constroem é: governador age, tem sucesso, e aí? O que acontece depois, segundo a fonte? Aí, olha, entra um ponto-chave da argumentação deles:
O documento defende que foi justamente esse sucesso, somado ao perfil conservador e ao alinhamento com Bolsonaro, que teria feito do Cláudio Castro um alvo. Um alvo. Como assim? A perspectiva que eles apresentam é que a esquerda e esse tal sistema corrompido, como a fonte chama, veriam o sucesso do Castro como uma ameaça direta, inclusive pensando no cenário político futuro, tipo eleições de 2026. Isso nos leva, então, para um evento que parece central aí, a Operação Contenção. Como o material descreve essa operação? Foi algo grande? Bem grande, e eles fazem questão de dizer que não foi improviso, não. Pelo contrário, descrevem como algo muito bem planejado, sabe? Resultado de um ano de trabalho de inteligência, com escutas, mapeamento. E o que teria motivado essa operação especificamente, segundo eles? O gatilho, de acordo com o material, foi a percepção de que o Comando Vermelho estava se fortalecendo demais nos complexos da Penha e do Alemão. O texto usa umas expressões fortes, tipo bunkers do tráfico, Nossa! dizendo que lá tinha muito armamento pesado, fuzil de guerra, drone, uma estrutura bem parruda mesmo. A operação seria uma resposta direta a isso. E como foi a execução? Quem participou? Descreve uma mobilização grande, conjunta, BOP, CORE da Polícia Civil, a PM de forma geral, a Civil também. E um ponto que a fonte repete muito, sabe? É que a ação era para cumprir 69 mandados de prisão e de busca, todos expedidos pela Justiça com acompanhamento do Ministério Público. Eles querem deixar bem claro o respaldo legal. Certo, tinha base legal. E os resultados que eles apontam? O que aconteceu de fato na operação, segundo a fonte? Olha, eles listam várias coisas que consideram positivas. Neutralizaram lideranças importantes do Comando Vermelho, desarticularam rotas de tráfico e as apreensões foram grandes. Mencionam mais de 70 fuzis, AR-15, AK-47, toneladas de drogas, até carro blindado de criminoso. Impressionante. A fonte fala mesmo em retomada do território pelo Estado. E mencionam também, um ponto importante, a morte de 4 policiais na operação. O texto se refere a eles como heróis. Uma operação de confronto pesado, então. E como a fonte coloca isso em relação à reação externa? Houve críticas? Muita crítica, segundo eles. E aqui, o contraste na narrativa do documento fica bem nítido. Eles contrapõem esses resultados que acabaram de listar com a reação que atribuem à esquerda e a alguns setores da mídia. Que tipo de reação? Relatam que surgiram acusações imediatas de tragédia, extermínio, chacina, violação de direitos humanos. A crítica da fonte é que essas reações teriam ignorado completamente o contexto. Os mandados judiciais, o tanto de arma apreendida e, principalmente, a morte dos policiais em serviço. Entendi. Então, na visão do documento, qual foi o significado maior dessa operação contenção? Por que ela é tão importante para a narrativa deles? Para a fonte foi um divisor de águas, sabe? Teria sido a prova de que o Estado, quando age com firmeza, segundo eles, pode sim ser mais forte que as facções. E mais, que a abordagem conservadora na segurança funciona, traz resultado. Isso tudo, na ótica do documento, teria ligado um alerta vermelho lá no tal sistema. Um sistema que se sentiria ameaçado por essa demonstração de força. Exato. Veriam isso como uma ameaça real ao status quo deles. E essa percepção de ameaça teria levado a quê, na sequência, ainda segundo o material? Direto para a tentativa de impeachment do governador. O documento lê o pedido de impeachment como uma resposta quase que imediata e coordenada da oposição, deputados de esquerda, ONGs, motivada justamente pelo sucesso que eles enxergam na Operação Contenção. E quais foram as bases formais alegadas para esse pedido? O que constava lá, segundo o texto? O material menciona as alegações mais comuns nesses casos, né? Crime de responsabilidade, uso desproporcional da força pela polícia, violações de direitos humanos durante a operação. E como a fonte que a gente está analisando rebate isso? Qual a defesa deles? A refutação é total, assim veemente. O documento usa termos fortes, classifica o pedido como manobra política, golpe travestido de legalidade, puro teatro. E qual o argumento central para dizer isso? O argumento é que as ações do governo foram legítimas dentro da lei, cumprindo ordens judiciais.
A leitura que a fonte faz é que o Castro não estava sendo atacado por erros, mas sim pelos acertos dele. Pelos acertos. Pela coragem que, segundo o texto, ele teve de enfrentar o sistema e o tal politicamente correto. O documento vai até além, sugere que essa tentativa de impeachment era parte de um movimento maior, sabe, para desmoralizar a segurança pública e enfraquecer governantes conservadores. A ideia, segundo eles, era fazer do Castro um exemplo. Um exemplo para intimidar outros na visão deles. Exatamente. Para que outros políticos na mesma linha pensassem duas vezes antes de agir da mesma forma. Essa ideia de um sistema reagindo não se limitaria só à política, então, segundo a fonte? Não mesmo. O documento também mira críticas bem duras no judiciário, falam em manipulação jurídica, ativismo político, com um foco bem específico no STF, o Supremo Tribunal Federal. E qual o ponto principal dessa crítica ao Supremo? O alvo principal é uma decisão específica, a ADPF 635. Só para a gente lembrar rapidinho, a ADPF é a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental. Essa 635 foi a que colocou restrições nas operações policiais em comunidades do Rio durante a pandemia, né? Exigindo aviso prévio ao MP, limitando a casos excepcionais. Lembro, sim. E a fonte destaca quem moveu essa ação. Destaca. Faz questão de dizer que foram partidos políticos e ONGs que eles identificam como de esquerda. E como a fonte interpreta as consequências dessa decisão da ADPF 635? Olha, a interpretação é muito crítica. O documento chega a dizer que a decisão virou um escudo jurídico para o crime. O argumento é que, na prática, isso dificulta demais a ação da polícia, acaba protegendo criminosos e enfraquece a autoridade do Estado. Tudo isso, claro, sob um discurso de garantia de direitos, segundo a fonte. É uma visão bem forte sobre impacto. E essa crítica fica só na ADPF 635 ou eles ampliam isso? Ampliam. O material argumenta que o STF estaria agindo meio como um tutor dos governos estaduais, sabe? Mas que essa interferência seria mais forte, mais frequente contra governantes conservadores. Eles dão exemplos? Citam o próprio ex-presidente Bolsonaro, governadores aliados a ele, e agora Cláudio Castro seria o mais novo alvo dessa suposta interferência seletiva do STF, na visão deles. Tem mais alguma coisa nessa linha de crítica ao judiciário? Tem. Falam também numa suposta inversão de valores morais. A alegação é que o judiciário estaria muito focado em proteger os direitos dos suspeitos, dos acusados, enquanto as vítimas do crime ficariam esquecidas em segundo plano nesse debate. Entendi. E para fechar esse ponto do judiciário, qual a conclusão da fonte? A conclusão que eles apresentam é que o judiciário teria virado um atalho, sabe? Uma trincheira ideológica para a esquerda impor a agenda deles quando não conseguem vencer na política ou nas urnas. E nessa engrenagem perversa, como o texto chama, o Cláudio Castro seria a vítima da vez. Certo. Entendi a linha sobre a reação política e judicial, mas a análise da fonte para por aí ou ela inclui outros atores? Inclui mais um ator importante, o governo federal. O documento faz uma acusação bem direta ao governo Lula. Afirma que estariam usando a Polícia Federal como um instrumento de perseguição política contra adversários. E o Cláudio Castro seria um desses adversários perseguidos. Exatamente. Seriam um dos alvos prioritários dessa estratégia, segundo a fonte. É uma acusação bem grave. Como eles detalham isso? Que eles apresentam para sustentar essa ideia? O material lista vários pontos, tá? Fala do surgimento de investigações suspeitas contra o governo do Rio logo depois da Operação Contenção. E que essas investigações seriam tocadas por delegados da PF, que eles dizem ser ligados ao PT. Falam também que estariam tentando construir uma narrativa de ligações entre assessores do governo Castro e o crime organizado. Algo que a fonte vê como uma inversão total dos fatos, né? Culpando quem estaria, na visão deles, combatendo o crime. E como essa suposta perseguição aconteceria na prática? Que métodos eles descrevem? A fonte aponta para o uso de vazamentos seletivos, informações sigilosas que iriam parar na imprensa que eles chamam de militante. O objetivo, segundo o texto, seria criar manchetes negativas, gerar instabilidade. Tipo aquela frase que a gente ouve às vezes. Isso. Eles exemplificam com a frase: Castro pode ser preso a qualquer momento.
O documento até compara, diz que são as mesmas táticas que teriam sido usadas contra o Bolsonaro. E eles mencionam algo sobre o momento em que isso acontece? Mencionam. Sugerem um timing político. Relacionam essas investigações e vazamentos com um momento de suposta baixa popularidade do governo federal, que precisaria, assim, criar distrações, fatos novos. Chegam a citar fontes para isso? Citam relatos de fontes anônimas, que eles descrevem como próximas ao governo do Rio. Essas fontes falariam de supostas pressões indevidas de agentes federais sobre policiais estaduais para conseguir depoimentos contra o Castro. A fonte usa a expressão assassinato de reputação, coordenado com a imprensa. E eles fazem alguma comparação dessa ação contra o Castro com outras áreas de atuação da PF? Tipo, prioridades. Fazem sim. Estabelecem um contraste bem claro, questionam a energia, os recursos que estariam sendo usados nessa suposta perseguição ao Castro e comparam com o que eles consideram uma falta de ação ou baixa prioridade da PF em relação a problemas graves, como narcotráfico na fronteira, garimpo ilegal ou até escândalos que eles atribuem ao governo Lula. A ideia é sugerir que as prioridades estariam distorcidas por política. Entendi. Então, resumindo a visão da fonte sobre isso, seria uma perseguição usando a máquina pública federal? Exato. Uma perseguição institucionalizada, nas palavras deles, usar a máquina pública para calar um opositor. Algo que o documento compara a práticas de regimes autoritários. Ok. Então, o cenário que a fonte desenha é um governador sob ataque de vários lados, político, judicial, federal. Mas e a população? Como o povo reage a isso tudo, segundo o documento? Aqui a narrativa da fonte muda completamente de tom. A afirmação central deles é que, apesar dessa ofensiva toda que descrevem, existiria um apoio popular massivo ao Cláudio Castro. Massivo? E de onde viria esse apoio? Viria especialmente das comunidades, justamente as áreas que seriam mais afetadas pelo crime e, portanto, na visão deles, as mais beneficiadas pelas ações de segurança do governo. E que tipo de evidência ou exemplo o material dá para sustentar essa afirmação de apoio popular? É algo concreto? O documento cita um suposto sentimento geral de alívio e gratidão entre os moradores dessas áreas, sabe? E inclui até umas falas anônimas, atribuídas a moradores. Coisas do tipo, agora eu posso abrir minha janela sem medo. Ou, a gente voltou a trabalhar em paz. Então eles tentam criar um contraste forte aí, né? Entre o que eles dizem ser a visão popular e a visão da oposição ou da mídia crítica. Exatamente. O texto traça essa linha bem clara. De um lado, o povo, que segundo eles chamam o Castro de protetor e a polícia de heróis. Do outro lado, a oposição e a mídia, que o chamariam de genocida. A fonte afirma que esse apoio popular viria do coração das comunidades, desafiando a imagem que, segundo eles, a esquerda tenta passar desses lugares. E além dessas citações de moradores, eles mencionam outros sinais desse apoio? Mencionam sim. Falam de policiais que estariam motivados, fechados com Castro, se sentindo respaldados. Falam de mobilização forte nas redes sociais, com hashtags tipo Eu apoio Castro, apoio de influenciadores conservadores, jornalistas que eles chamam de independentes. Chegam a falar de pesquisas de opinião, algo assim? Falam sim. O documento menciona pesquisas locais, sem dizer exatamente quais, que indicariam mais de 70% de apoio da população à Operação Contenção, dizendo que as pessoas a consideraram necessária e justa. E os protestos contra o governador que a gente viu na mídia? Como a fonte retrata isso? Esses protestos são descritos pela fonte como pequenos, financiados por ONGs de fora, basicamente um teatro midiático. Desqualificam totalmente. Entendi. E qual a leitura final que a fonte faz desse suposto apoio popular? O que isso significaria para eles? Para o documento, esse apoio seria a prova final de que a narrativa da esquerda sobre segurança estaria perdendo força, que não cola mais com a população. Seria um sinal de que o povo está acordando, como eles dizem, e que a abordagem conservadora de ordem e combate ao crime teria sim uma base popular, forte, crescente, especialmente entre os mais pobres, que seriam as maiores vítimas da violência. Bom, a gente percorreu bastante a narrativa apresentada nesse material, né?
Se a gente fosse fazer uma síntese bem rápida do argumento central da fonte, como ficaria? Olha, resumindo bem e lembrando sempre que é a visão deles, do material Voz da Direita, seria algo assim. Tem um governador, o Cláudio Castro, conservador, que age firme contra o crime no Rio. Consegue resultados, especialmente na Operação Contenção. Mas esse sucesso incomoda. Exato, incomoda a esquerda e o tal sistema que vê ele como ameaça. Aí ele começa a sofrer uma série de ataques coordenados. Impeachment, mídia, STF, PF vindo do governo federal. Mas apesar de tudo isso, Apesar de tudo, ele teria um apoio popular grande, principalmente nas comunidades. É essa a história que a fonte conta. É fundamental reforçar isso mais uma vez. perfeito. E essa análise toda, olhando para a forma como a fonte estrutura os argumentos, deixa a gente com uma reflexão interessante, né? Derivada dessa perspectiva específica deles, claro, sem que a gente compre a briga. Com certeza. O material desenha um confronto muito claro, quase uma guerra mesmo, entre uma visão de segurança pública focada na ação direta, na força do Estado, e do outro lado, os freios e contrapesos institucionais, né? Judiciário, política. Exato. E isso levanta uma questão pela ótica da fonte sobre onde ficam os limites, né? Qual a legitimidade de cada um desses poderes para lidar com um problema tão gigante e complexo como o crime organizado aqui no Brasil? É isso. A fonte descreve quase uma batalha existencial mesmo, entre o que eles chamam de conservadorismo que age e um sistema que resiste, que tenta frear isso. Essa visão super polarizada que está lá no documento diz muito sobre os desafios que a gente vive hoje, né? Desafio de governança, dificuldade de diálogo entre projetos diferentes e até sobre como as pessoas enxergam a legitimidade das próprias instituições no país. É um retrato por uma lente bem específica das tensões do Brasil de hoje.